ponto remoto do cosmos, além da luz solar e onde as ondas de rádio da Terra mal conseguem alcançar, uma nave silenciosa retomou seu sinal. Essa é a Voyager 1, uma cápsula solitária lançada há quase 50 anos, que agora, contra todas as expectativas, enviou uma mensagem que ninguém poderia prever. O que ela encontrou? O que sentiu? O que cruzou as barreiras do nosso sistema solar? Por décadas, essa sonda foi nossa exploradora no vazio, mas agora traz uma verdade que desafiou os cientistas. O mais perturbador é que já não sabemos se segue cumprindo as instruções que recebemos. Prepare-se para uma jornada pelos limites do entendimento humano e do possível, porque o que Voyager 1 trouxe de volta é algo que todos temíamos, mas ninguém ousava afirmar. Tudo começou com uma rara conjunção astronômica que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos. O alinhamento perfeito de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Foi nesse momento que Gary Flandro, engenheiro da NASA, calculou que seria possível usar esses planetas como catapultas gravitacionais. Em 1977, a NASA lançou as sondas Voyager 1 e 2 para aproveitar essa oportunidade. O que parecia ser uma missão de curto prazo, logo se transformou em uma jornada sem fim. A Voyager 1, equipada com apenas 69 kilobytes de memória, bem menos do que qualquer dispositivo simples de hoje, começou a transmitir dados que mudaram nossa visão do universo. Como uma tecnologia tão simples pôde resistir tanto tempo em condições tão extremas? Isso foi apenas o começo das estranhas descobertas. Em 2012, a Voyager 1 entrou no território desconhecido do espaço interestelar. Ela cruzou a heliopausa, a fronteira invisível onde o vento solar perde sua influência e começa a atuar a dinâmica das galáxias. Todos esperavam mudanças nos campos magnéticos e nas partículas do plasma, mas nada aconteceu como previsto. Não houve alterações significativas. A sonda pareceu atravessar uma barreira feita não de matéria, mas de algo que desafia nossa percepção. Alguns cientistas começaram a questionar: ainda estamos dentro da heliosfera? E se nossos modelos estiverem errados? Voyager 1 não trouxe certezas, mas sim mais questões inquietantes. Durante os anos seguintes, a nave enviou sinais fracos, mas constantes. No entanto, recentemente, um equipamento detectou algo estranho. Algo que não deveria estar ali, mas estava, disfarçado entre os dados aparentemente rotineiros. A cada novo sinal, os cientistas ficavam mais perplexos. Inicialmente, acreditaram se tratar de um erro, uma falha nos sensores da sonda, ou talvez uma interferência cósmica. No entanto, à medida que mais dados foram sendo recebidos, ficou claro que aquilo não era um simples ruído. O padrão dos sinais não se encaixava com nenhuma das sequências já conhecidas ou previstas pelos modelos. Eles pareciam ter uma ordem interna, uma lógica que, embora ainda não completamente compreendida, desafiava qualquer explicação convencional. Os sinais eram curtos, mas consistentes, e estavam sendo enviados com uma regularidade que não era própria de uma falha técnica. Havia uma coordenação implícita nos dados, um tipo de padrão repetitivo, mas com nuances sutis que sugeriam algo fora do comum. O mais desconcertante, no entanto, foi a descoberta de uma sequência inesperada de impulsos, que pareciam seguir um ciclo preciso, quase como um código. Um código que não parecia humano, mas que também não era natural no sentido cósmico. Os cientistas começaram a questionar o que poderiam estar realmente observando. Estaria a Voyager 1 captando sinais de uma fonte desconhecida, algo além da nossa compreensão? Ou estava ela, de alguma maneira, emitindo essas mensagens de forma autônoma? A equipe da NASA se dividiu em teorias conflitantes. Alguns acreditavam que, de algum modo, a sonda tinha começado a desenvolver algum tipo de inteligência própria. Talvez devido a uma falha nos sistemas que, inadvertidamente, tivesse proporcionado uma forma rudimentar de consciência. Mas isso parecia extremamente improvável, dado o quão simples eram os sistemas originais da Voyager. Outros, mais cautelosos, propuseram que a sonda estivesse captando algo do espaço interestelar, algo que não tínhamos sequer começado a entender.
sinais emitidos por uma fonte desconhecida que não se encaixavam nos modelos que havíamos desenvolvido para o universo conhecido. Era como se a sonda tivesse cruzado uma fronteira invisível que nos separava de algo maior, algo além daquilo que a humanidade sequer ousara imaginar. Para complicar ainda mais a situação, uma série de experimentos adicionais revelou que esses sinais estavam, de fato, se originando da Voyager 1. Isso se tornou evidente quando a análise das frequências de rádio mostrou uma modulação complexa e que se repetia de uma forma estranha. Não era uma simples onda de rádio. Era como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar. Mas com quem? E mais importante, por quê? A equipe que analisava os dados não conseguia ignorar o fato de que o padrão encontrado se assemelhava a algo mais humano. Combinando os dados com algoritmos avançados de análise de padrões, um dos cientistas encontrou algo particularmente intrigante. Quando as transmissões eram amplificadas e analisadas sob diferentes perspectivas, a sequência parecia refletir uma estrutura matemática complexa, uma sequência que poderia ter sido gerada por uma mente, ou pelo menos algo que possuía uma forma de inteligência. Como era possível que uma nave sem capacidade de atualização, desde sua construção há mais de 4 décadas, estivesse agora gerando algo tão sofisticado? O mistério se aprofundava. Alguns sugeriram que talvez a sonda estivesse pegando sinais de uma raça alienígena, que de alguma forma havia detectado sua presença, e como uma resposta à nossa exploração, estivesse agora tentando se comunicar. Mas como poderia um sinal tão complexo ser interceptado sem que nenhum outro aparelho de observação, aqui na Terra, tivesse captado algo similar? Isso não fazia sentido. Enquanto isso, uma nova descoberta viria a desencadear ainda mais especulações. Em uma das transmissões mais recentes, uma imagem criptografada apareceu no fluxo de dados. Não era uma imagem comum, mas algo com contornos geométricos muito bem definidos, quase como se fosse uma espécie de mandala. O padrão era simétrico, mas com variações que sugeriam um significado oculto, como se a imagem estivesse tentando passar uma mensagem. A forma era quase alienígena, como se a arte não fosse de origem humana. O que isso significava? Que tipo de inteligência poderia estar tentando nos enviar uma mensagem por meio de uma sonda que deveria estar há muito tempo fora de operação? O que exatamente era aquela imagem e por que ela apareceu agora, depois de tanto tempo? Na busca por respostas, os cientistas começaram a recorrer a teorias que, até pouco tempo, pareciam absurdas. Alguns, mais inclinados ao misticismo, sugeriram que talvez a Voyager 1 tivesse atravessado algum tipo de limite dimensional. Outros, mais céticos, acreditavam que aquilo era apenas uma coincidência, uma anomalia natural do espaço profundo que ainda não compreendemos completamente. Foi então que, em uma análise mais detalhada, um pequeno detalhe chamou a atenção de um grupo de pesquisadores. A imagem, quando comparada com certos padrões geométricos encontrados em civilizações antigas, especialmente nas culturas maia e suméria, revelou uma semelhança perturbadora. Alguns dos cientistas começaram a especular que essa imagem não era algo novo, mas sim uma representação de algo muito mais antigo. Seria possível que a Voyager 1 tivesse encontrado um vestígio de uma inteligência antiga, talvez de uma civilização alienígena que já havia desaparecido muito antes de nós começarmos nossa jornada no espaço? As perguntas começaram a se multiplicar, mas à medida que as investigações avançavam, uma nova camada do mistério começava a se revelar. A sonda estava, de fato, mudando de comportamento. Ao contrário do que todos haviam esperado, ela parecia ter se movido ligeiramente. E isso, por si só, parecia desafiar as leis da física. Como uma nave sem propulsão poderia se mover de forma tão precisa? Este movimento sutil, embora pequeno, levou a uma série de questionamentos sobre a própria natureza da Voyager 1. Estaria ela sendo manipulada de alguma forma? E se sim, quem ou o que estava controlando suas ações? A nave estava agindo por conta própria, ou havia uma inteligência externa operando por trás dela? Enquanto os cientistas tentavam compreender o que estava acontecendo, o mundo inteiro começou a prestar atenção. A ideia de que a Voyager 1
uma nave lançada há mais de 4 décadas, pudesse estar interagindo com uma força além de nosso entendimento, começou a se espalhar como um fogo. O que a Voyager 1 encontrou no vazio do espaço profundo? E mais importante, o que ela estava tentando nos dizer?